Olha, devia fazer um quadro aqui no canal Plantão Brasil chamado Rinha de Fascistas, porque tá engraçado ver os fascistas desesperados brigando entre si. Agora a nova briga é do Carlos Bolsonaro com outro Carlos, que é o Carlos Jordi. Carlos Jordi é um deputado da base aliada bolsonarista. Essa base aliada tem alguns deputados principais, que são Carlos Jordi, outro é o Daniel Silveira, a Carla Zambelli, Bia Kicis, tem alguns outros, mas esses são os 4 principais. O Carlos Jordi e o Daniel Silveira estiveram num evento no final do ano. Esse evento foi promovido pelos olavistas, que é o pessoal do Olavo de Carvalho, que já não está mais com o Bolsonaro. E aí, nesse evento, o braço direito do Olavo de Carvalho discursou. E o discurso dele foi, olha, pensa em bomba, uma bomba no meio do bolsonarismo. Lembra que eu falava que a base, imagina um núcleo duro, imagina uma base bolsonarista. Lembra que eu falei que tava rachando no meio? Tava rachando, tava uma loucura. Agora imagina que no meio de uma rachadura jogaram uma granada. É isso que foi a fala do braço direito do Olavo de Carvalho. Ele, o nome dele é Grimaldo, se eu não me engano, ele detonou o Jair Bolsonaro num evento em que estavam 2 deputados bolsonaristas. Aí começou uma briga. Aí começou um quebra-pau. A parte do quebra-pau que é pública, eu vou mostrar aqui. A parte que não é pública, a gente fala já já, porque ó, esse quebra-pau tá no WhatsApp, tá saindo faísca do celular do Carlos Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro desde o dia 31 de dezembro. Tiveram um péssimo ano novo. Mas antes de eu falar isso, ó, e vem até hoje, hein? Mas antes de eu falar isso, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e nessa briga, você torce pra briga? Você torce pra quem nessa briga? Eu, Thiago, eu torço pra briga. Se você também, então inscreva-se aqui no canal. Aproveita, ó, também curte o vídeo. Olha, é um segundinho, é de graça se inscrever no Plantão Brasil. Você se inscrevendo, você ajuda a gente a aumentar o nosso alcance. Eu vou te mostrar um trecho do vídeo, que foi o vídeo que foi publicado pelo Carlos Jordi, e que o Carlos Bolsonaro respondeu falando um monte pra ele, aí começou uma briga pública. Mas você vai ver no próprio vídeo dele que ele fala uma coisa importantíssima que a esquerda deveria levar, ó, pelo menos os primeiros 10 segundos, depois é puro suco de fascismo. Olha só, aqui Carlos Jordi falando lá no evento que era o Congresso Politicamente Incorreto. Que loucura esse pessoal. Tá, aí ele começou a falar que o Bolsonaro deveria fazer campanha para os deputados bolsonaristas. Assim como eu falo, aqui na esquerda, a gente tem que focar em eleger uma base muito grande no Congresso. Os bolsonaristas já sabem disso. Olha só o que fala o Carlos Jordi. Primeiro segundo só. Na eleição de deputados ano que vem, mais do que foi em 2018. E assim sanarmos esse problema do pluripartidarismo político, do presidencialismo de coalizão. A médio prazo isso, a médio e o curto prazo. E na eleição de Senado? Na eleição de Senado também é muito importante. Por quê? Se nós temos uma bancada hoje, o Senado hoje não tem base. Nós não temos base no Senado Federal. Não tem. Veja que o Bolsonaro não tem base. Quem são os senadores aliados do presidente. Agora, desde o momento que tivermos mais senadores lá, tivermos um senador nosso para que a gente possa elegê-lo presidente do Senado, aí acaba essa bagunça toda do STF. Porque basta o processo de impeachment de um ministro do STF, que acaba essa patifaria toda de prender deputado e de prender cidadãos. Vem pra cá, meu irmão. Aí nesse momento do vídeo entra o deputado Daniel Silveira. Ó, tá aqui, eu vou pular para essa parte do vídeo. Entra aqui o Daniel Silveira, ó. E aí eles se abraçam, tudo mais. Daniel Silveira, vamos lembrar, ficou preso muito tempo por fazer ameaças ao ministro Alexandre de Moraes e a outros ministros do STF. Ele ficou preso com motivo. E vamos lembrar que a prisão do Daniel Silveira foi referendada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Foi assim, nossa, o Alexandre de Moraes é um ditador, mandou prender um deputado, acabou. Não, ele mandou prender o Daniel Silveira. E aí o plenário da Câmara dos Deputados votou e a maioria decidiu que ele devia continuar preso. Lembre-se disso. Tá, aí, primeiro, como eu falei, os 10 primeiros segundos, isso serve de lição para a esquerda. Os bolsonaristas vão se empenhar em fazer uma base forte, eles sabem que precisam, assim como a esquerda precisa de uma base forte no Congresso. Aí depois, suco de fascismo, né? Ah, a gente precisa de olha o plano deles, a gente precisa de um senador que seja bolsominion raiz, para que eles comprem votos, elejam esse senador presidente do Senado, para ele tocar para frente pedidos de impeachment do Supremo Tribunal Federal e comecem a pressionar o STF. Olha só o plano deles já pensando lá na frente. Claro que vai dar tudo errado o plano deles. Tá.
Esse foi o vídeo que o Carlos Jordi publicou, tá aqui a publicação dele, ó. Quem quiser, pausa aí para ler, tá até o vídeo aqui rolando embaixo. Quem quiser pausa para ler, mas eu vou ler aqui para você, ó. Ele diz: durante o congresso politicamente incorreto em Niterói, o momento mais marcante foi quando, durante a minha palestra, ao falar sobre a arbitrariedades de alguns ministros do STF, Daniel Silveira apareceu dando destaque ao evento. Aí chegou o Carlos Bolsonaro, tá aqui o post dele, tá online até agora, hein? Tá aqui a publicação dele, o primeiro comentário que aparece é o Carlos Bolsonaro chegando na voadora. Quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou ler aqui para você. Ele diz: ainda tenho que ouvir isso, PQP, que é P que pariu, é inacreditável? Não, sei exatamente como esses agem. Tá falando do Daniel Silveira e do Carlos Jordi, sei exatamente como esses agem. Esse é o filho do Bolsonaro, atacando o deputado bolsonarista. Aí o Carlos Jordi respondeu aqui, ó. Quem quiser também de novo, ó. Pausa aí, você pode pausar para ler, mas eu vou ler aqui, ó. Ele diz: é isso mesmo? Então você não considera importante que seu pai tenha mais deputados e senadores aliados para não ficarmos mais reféns do presidencialismo de coalizão? Não entendi sua crítica. Então agora, desde 2016, ao lado do seu pai, sou traidor? Era só o que me faltava, xará. Abraços. Carlos Jordi não quer brigar com o Carluxo, que ele sabe que nessa briga ele perde. Só que tem uma coisa. O Carlos Jordi, ele foi eleito pelo PSL e tudo mais, e ele começou a pressionar o bolsonarismo porque ele queria ser candidato a prefeito de Niterói, com apoio do Jair Bolsonaro. Só que o Bolsonaro não o apoiou na eleição. E ele estava forçando a barra muito forte. Tem algumas coisas que aconteceram nos bastidores ali do bolsonarismo, brigas internas, e isso irritou muito o Bolsonaro e os filhos dele. Tanto é que o Bolsonaro, você pode perceber que nos últimos meses, o Bolsonaro se descolou desses deputados que estão sendo investigados no STF. A teoria deles, vamos lembrar que eles são paranoicos, são pessoas paranoicas. A teoria deles é que esses deputados são traidores e que eles começaram a atacar o STF exatamente para que o STF enquadrasse o Bolsonaro. O Carlos esquece que quem incentivava os ataques ao STF era o próprio Bolsonaro. Quem montou o gabinete do ódio e disseminava fake news e ameaças aos ministros foi o Carlos Bolsonaro. Mas agora eles culpam esse pessoal porque, olha, eles fazem esses ataques públicos ao STF, conheço bem e sei quem são. Ok. Aí depois da briga, o Carlos Bolsonaro foi lá no Twitter dele e colocou isso aqui, ó. Tá aqui, quem quiser pausar aí para ler, ele fala: ó, vou me fazendo de desentendido que é melhor. Quando tiver que expor, eu exponho. Por mim nem começava, mas estava demorando. Tudo tem método. Aí você vê que se você lê essa frase e não levar em consideração o contexto da briga, você fala: pô, mas que cara maluco, do que ele tá falando? Até aqui, eu lembro que no dia do Ano Novo, eu falei: olha, o Carlos Bolsonaro já começou o Ano Novo afetado. Porque em pleno Ano Novo, em pleno 1º de janeiro, aqui tá a data, ó, 1º de janeiro de 2022, meio-dia, olha o que publica o Carlos Bolsonaro. Aí ele fala: a tal crítica construtiva tem método. Aí ele fala: temos que sair do círculo de achar que é questão de enxergar. Dá para ler aqui? Que é questão de enxergar. Aí ele diz: não é. Entendem o que fazem, querem apenas garantir seu público e outros interesses, apostando nunca perder a razão e a manutenção do que lhes alimenta. Não há idiotas. Aí se você ler aqui, se você quiser, eu vou deixar aqui para você ler. Essa crítica, quando todo mundo leu isso, falou: meu, que cara maluco, 1º de janeiro, todo mundo falando Feliz Ano Novo, esse cara com esse textinho aí. O que ele tá falando? Ele tava falando dessa comissão aí do politicamente correto, né, comissão desse evento que foram alguns deputados bolsonaristas, e que uma crítica construtiva foi feita pelo braço direito do Olavo de Carvalho. E gente como Weintraub, Ernesto Araújo e o Ricardo Salles são tidos como ídolos por esse pessoal, porque o Weintraub é praticamente um ídolo, porque ele falou na cara, ele teve que fugir do país para não ser preso, porque ele falou em prender ministros do STF. Numa reunião ministerial, lembra disso? Da reunião ministerial de 22 de abril de 2020, que o Weintraub falou: tem que prender todo mundo, a começar pelos ministros do STF. Pois bem, ele fugiu do Brasil porque ele ia ser preso depois dessa fala. Ok. O braço direito do Olavo de Carvalho falou o seguinte, falou que o Bolsonaro, ele não teve coragem de encarar o STF, fez críticas, detonou, enfim, ele chamou o Bolsonaro de frouxo, de uma maneira bem educada, mas ele chamou o Bolsonaro de frouxo não uma vez nem duas, mas umas 10 vezes.
Aí falou que o governo não tem coragem, que o governo foi cooptado pelo Centrão, que o governo é refém dos comunistas e tudo mais. E aí eles começam a falar que a esquerda começou a dominar o Brasil e os comunistas começaram a pintar e bordar desde que o Bolsonaro assumiu. Porque antes disso, os conservadores, que são os fascistas na verdade, os conservadores podiam fazer o que bem entendessem e não acontecia nada com eles. Foi desde que o Bolsonaro assumiu que essa galera começou a ser presa por dar opinião. No caso, ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal. Ok, isso foi dito e havia deputados bolsonaristas lá que não falaram nada. E os bolsonaristas, o Carlos e o Eduardo, são irritadíssimos. Porque como é que vocês deixam o pessoal que se desencilhou do bolsonarismo, como Weintraub, Ernesto Araújo, Olavo de Carvalho, criticarem o Bolsonaro? Vocês estão lá e vocês não defenderam o Jair Bolsonaro. Aí, olha, foi plantada a semente da discórdia. E pensa numa coisa, fascista vive de discórdia. Então a semente da discórdia plantada no núcleo fascista, olha, ela germina rápido. E ela germinou muito rápido. Começou um quebra-pau nos comentários do Carlos Jordi. Eu vou mostrar poucos comentários, mas quem quiser vai lá. Twitter, vai lá, Twitter, Carlos Jordi, vê esse vídeo dele, clica ali e deleite-se com todos os comentários. Mas tem vários comentários aqui que valem a pena. Olha esse aqui, uma pessoa falou, os que mais defendem o governo estão sendo presos e perseguidos. Aí ele fala, até agora o governo não fez nada de concreto, sou o Bolsonaro até debaixo d'água. Sou o Bolsonaro até debaixo d'água. Mas não julgo o pessoal que reclama do governo. Aí muita gente falando, perfeito, perfeito. Aí tem gente que falou assim, ó, eu confio no Carlos, porque o sobrenome dele, eu confio no Carlos, que é o que tem sobrenome Bolsonaro. Aí tem gente que confia no Carlos, tem gente que tá do lado do Olavo e do Carlos Jordi, ou seja, rachou. Se você contar os comentários, você contar quantos likes em cada comentário, você vê que rachou no meio a base dos que ficam do lado do Bolsonaro e dos que estão do lado dos deputados bolsonaristas e do Olavo de Carvalho. Aí eu vou te falar, nessa briga está envolvida Carla Zambelli, Bia Kicis e outros deputados bolsonaristas, além do Daniel Silveira e do Carlos Jordi. O Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, lembre-se de uma coisa, o Eduardo Bolsonaro é o novo chefe do gabinete do ódio. Quem fala que é o Carlos está atrasado, é o Eduardo, tá? É o Eduardo já faz meses. E ele é quem coordena a bancada bolsonarista na Câmara dos Deputados. Ele está em duas funções agora ali na família. E aí o que acontece? O Eduardo está irritadíssimo com os deputados bolsonaristas que não estão se pronunciando veementemente contra o Olavo de Carvalho pelas críticas que ele faz ao bolsonarismo. Olha que coisa doentia que é o bolsonarismo. Se os bolsonaristas, os filhos do Bolsonaro dissessem, ok, a gente aceita a crítica, fossem no privado e falar, gente, só não faz crítica pública, vamos aqui fazer um não ataque, tudo mais, vamos se unir aqui, vamos criticar a esquerda, tudo mais, tá, não. Alguém critica o Bolsonaro, o que eles fazem? Eles começam a atacar. Foi assim que eles perderam quase todos os aliados. Tanto o pessoal do Centrão, como o pessoal do MBL, que é fascista, como os lavajatistas, como... E do Centrão, eu tô falando não o Centrão que tá com o Bolsonaro, o Centrão que se debandou do Bolsonaro. Como muitos ex-bolsonaristas, Joyce Hasselman, Alexandre Frota, eles falaram uma coisa que desagradou, os bolsonaristas começaram a chincalhar, a xingar, a atacá-los de todo jeito. Aí não dá pra esse pessoal voltar, quer dizer, a tática deles é o quê? É atacar todo mundo que não concorde 100% com o que o Bolsonaro fala. Isso, o que acontece? Acontece que agora o Bolsonaro tá para perder apoio dos deputados bolsonaristas. Esse pessoal leva muita gente com eles. Esse pessoal vai se debandar pro lado do Weintraub. Eu vejo uns bolsonaristas, deixa eu ver se eu salvei esse comentário, chamando o Weintraub, o Abraham Weintraub, de Weintrubble. Trouble em inglês é encrenca. Eu chamo o cara de encrenqueiro. Quer dizer, olha como as coisas mudaram. Ele era o maior ídolo dos bolsonaristas. A coisa tá feia pra eles. Aí tem gente que falava, olha, meu conselho é que apaguem esses tweets e discutam isso no privado. A coisa tá feia. É aquilo, eu falei isso quando? Em outubro? Eu falei, vai começar agora o apontar de dedos. Quando as coisas dão certo, todo mundo comemora junto. Quando as coisas dão errado, imagina um time de futebol que acabou de perder por 5-0. Chega no vestiário, é um apontando o dedo pro outro. A culpa é sua que falhou no gol. A culpa é sua que perdeu um gol no começo do jogo. Não, a culpa é do técnico. Aí o técnico fala, não, a culpa é sua. Aí o diretor fala, não, a culpa é de fulano. Pronto. É um apontando o dedo pro outro, é o que acontece, racha. Quando racha, isso acontece muito no futebol, racha o elenco, o time começa a perder toda, vai rebaixado. É isso. Acontece também na política. Quando racha e começa esse apontar de dedos,
aí é briga. E aí o que acontece? Causa a divisão e a fragmentação. Fragmentação é você pegar um pedaço de gelo, por exemplo, você dá uma martelada, ele vai se fragmentar em milhares de pedacinhos. E o que acontece quando há uma fragmentação de um núcleo político? Ou seja, era um núcleo, todos os fascistas. Ele se fragmenta, vão uns pra lá, outros vão votar branco nulo na próxima eleição, outros querem o Weintraub, outros ainda estão com o Bolsonaro, assim, ó, éramos amigos, mas já não somos mais. É isso que está acontecendo nesse exato momento. E olha, no WhatsApp, os grupos dos deputados bolsonaristas estão pegando fogo. É um atacando o outro, alguns tentando colocar panos quentes, e os dois filhos do Bolsonaro, eles estão com sangue nos olhos para tentar determinar quem é que são os traidores. Eles acham que tem gente traidora na base aliada bolsonarista. Ó, tá aí dois aí que eles acabaram de apontar, que são o Carlos Jordi e o Daniel Silveira. E, ó, você imaginava que o Daniel Silveira ficou preso e o Carlos Jordi seriam taxados de traidores agora, no dia 1º de janeiro de 2022, agora tô fazendo vídeo já faz alguns dias, mas você imaginava isso? Eu não. A coisa tá boa. Rinha de fascistas total. E aqui nessa briga, o que a gente faz nessa fogueira? A gente faz o quê? A gente taca gasolina, a gente taca querosene, a gente tá aqui exatamente para ver a rinha de fascistas. E eu vou mostrar, ó, nas ruas. Aqui é o nosso carro de som em Peruíbe, litoral de São Paulo, denunciando os crimes do Bolsonaro, olha. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Se você também é contra Bolsonaro e esse desgoverno, se inscreva agora no canal. Aqui um trecho, próximo vídeo eu mostro mais um trecho. Assim que eu receber vídeos, eita caramba, das outras cidades, eu mostro aqui no canal. Não para isso. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. E no primeiro comentário eu deixo sempre o Pix, eu deixo o PicPay. E não se esqueça também de me seguir nas outras redes sociais. Vamos continuar indo pra cima deles. E ó, tem muito conteúdo que eu posto nas outras redes que não vem aqui pro YouTube, então siga lá nas outras. Falou!